Tentarei fazer uma versão compacta desse tema. Antes, deixa eu lhes dizer que aquele sermão que eu mencionei, o meu último sermão já está no meu canal também. Se você quiser assistir, está lá. E também quero dizer que a lista de livros que eu mencionei, ela contém só livros em português, mas eu vou abrir uma exceção e colocar um livro em inglês cujo título é Faith of Our Fathers. Ok? Vai fazer parte também da lista de livros ali, né? É um conhecimento muito interessante, né? É um conteúdo muito rico esse, e desconhecido para nós aqui do Brasil. Saber desses traços da verdade presentes nas culturas ancestrais. Isso na China, isso na Grécia, em Babilônia. Há muitos traços, sementes da verdade que Deus espalhou nessas culturas antigas. Eu intitulei essa palestra de As Maiores Fake News Evolucionistas, não para provocar, não para ofender. Repito, eu apenas me vali de uma expressão que está na moda. Especialmente nas últimas eleições aí, né? Usou-se muito essa expressão fake news. E eu começo com um autor que eu sempre admirei, Carl Sagan. Eu, com 15 anos, li esse livro aqui, Cosmos, causou um grande impacto na minha vida. Mas o livro que eu quero mencionar agora é um outro dele, que é O Universo Assombrado pelos Demônios. Nesse livro, Sagan faz uma proposta bem interessante. Ele diz o seguinte: se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. E eu concordo absolutamente com Sagan. Realmente, se sempre nos perguntássemos ou sempre requerêssemos evidência adequada para aceitar alguma informação, as pseudociências não teriam espaço entre nós. Inclusive alguns ismos que estão surgindo por aí, que eu mencionei nesse fim de semana, né? Precisamos também admitir que algumas fake news têm afetado os criacionistas, né? Quantos aqui receberam já por e-mail ou pelas redes sociais uma foto como essa? Vários, né? E muita gente, antes de checar a informação, acaba encaminhando dizendo: está provado o que a Bíblia diz, que havia homens gigantes. Ok, mas só que se nós levarmos em conta, por exemplo, a cama do rei Og de Bazã, o último dos gigantes, ela tinha, o sarcófago, na verdade, tinha cerca de 4 metros. Então, os antediluvianos, Adão, deveria ter 4, 5 metros. Esse indivíduo aqui, se existisse, teria o quê? Uns 10 metros, né? Só a cabeça do tamanho do homem. Então, nessas horas a gente tem que desconfiar. E antes de encaminhar qualquer tipo de informação, checar a fonte. Saber se tem alguma universidade por trás disso ali, quem é o autor da pesquisa, né? Outra foto que rodou o mundo: descobriram as rodas dos carros de Faraó. Já viram essa informação? Já receberam isso por aí? Quem? Vários também. Ok, legal, lá no Mar Vermelho. Que prova fantástica. Aí pesquisadores da Andrews University, nossa universidade nos Estados Unidos, uma das, foram investigar, como deve fazer um bom cientista. Mergulharam e trouxeram as rodas. Não eram rodas, eram escotilhas de navio. E aí lá se vai a evidência, né? Não era uma evidência adequada. Existem outras evidências do Êxodo. Não precisamos ficar desesperados. Aí nós temos o papiro de Pulver e outras descobertas mais. Mas essa aqui não vale. Então, antes de sentir coceira no dedo para encaminhar alguma coisa, espera um pouco, respira fundo e pesquise. Nós também podemos estar propagando fake news. Aliás, eu fui alvo de uma dessas aí recentemente também. Lamentavelmente, né? Eu gravei um vídeo em 2015, explicando uma falsa notícia na época, envolvendo o pastor Ted Wilson, decreto dominical, o Papa, não sei o quê. Eu li a notícia falsa e depois eu faço um longo comentário sobre isso, justamente convidando as pessoas para evitar esse tipo de fake news. Uma pessoa muito bondosa foi lá, recortou só a parte em que eu leio a falsa notícia e espalhou isso aí, como se eu estivesse dando a falsa notícia. Mas isso me deu muita dor de cabeça. Passei uma noite, eu lembro na época, só respondendo mensagem. Eu pensei, eu vou ter que gravar um outro vídeo para explicar aquele. E escrever um texto no blog para isso. Então, cada vez que recebo perguntas, eu só mando o texto agora. E voltou a circular por aí. Lamentável, né? Se as pessoas se perguntassem, fossem até a fonte, antes de encaminhar coisas, esse tipo de problema não existiria, né? Infelizmente, é por aí. Bom, feita essa
observação de que nós também não estamos imunes às fake news, vamos adiante. A mídia muitas vezes ajuda a propagar histórias. Eu usei aqui a palavra como era antigamente, né? História, que é uma história que não é história real, né? A mídia secular ajuda a fazer isso. E eu guardo lá nos meus arquivos, até hoje, esse jornal, um recorte da Folha de São Paulo, no qual eles apresentam ali as divergências que havia entre Stephen Hawking, me desculpem, Richard Dawkins, um biólogo ateu britânico, e Stephen Jay Gould, outro cientista que na época, os dois evolucionistas, claro, os dois ateus, mas eles não se entendiam. E aí, na época, em 98, ainda havia certa inocência da extrema mídia, e eles ainda publicavam, não, existem divergências, polêmicas entre os evolucionistas. Hoje você não vê mais isso. Hoje eles tentam apresentar uma teoria resolvida e uma harmonia total entre as pessoas que defendem isso. Não é bem assim. Ok, o fato é que lá na matéria há uma citação de um cara que na época era um tipo de papa da biologia, John Maynard Smith, respeitado. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura do que ele disse e me diga se isso é ciência objetiva ou não. Olha só. Por causa da excelência de seus ensaios, Stephen Gould tornou-se o mais conhecido entre não biólogos, melhor dizendo, tornou-se conhecido entre não biólogos como o mais destacado teórico da evolução. Em contraste, os biólogos evolucionistas com quem discuti seu trabalho tendem a vê-lo como um homem cujas ideias são tão confusas que quase não vale a pena ocupar-se delas. Mas alguém que não se deve criticar em público por, ao menos, estar do nosso lado contra os criacionistas. O que você achou disso? Objetividade científica? É mais ou menos o seguinte, ó. O Stephen Gould, ele fala umas bobagens que entre nós, biólogos, a gente não aceita bem, mas pelo menos o cara é famoso, tem livros publicados e está do nosso lado contra os criacionistas, então deixa quieto. Meu amigo, isso é desonesto. Isso não é algo intelectualmente honesto, né? Científico. Eu guardo se você duvida, eu tenho lá em casa. Eu guardei esse caderno da Folha de São Paulo, de 98, como uma tremenda evidência de que o que rola aí nos bastidores, né? Vamos a alguns casos, então. Primeiro, o dia em que Lucy caiu da árvore. Que história é essa? Lucy é tida como uma das nossas ancestrais, né? Um hominídeo. Antes de falar da Lucy, deixa eu falar de uma pessoa, não de outra pessoa, de uma pessoa. A Joan Rivers, uma comediante americana, ela morreu em 2014, dia 4 de setembro, e uma necrópsia inicial não conseguiu determinar a causa mortis. Ali estava o cadáver, disponível para os legistas, e eles investigaram tudo e não descobriram, no primeiro momento, do que ela havia morrido. Interessante. Lucy, aí está ela. Alguns fragmentos do crânio, algumas costelas, vértebras, parte da pelve aqui, um pedaço de um fêmur, parte da perna tíbia aqui, né? É isso que é a Lucy, tá? E outra, os ossos não são do mesmo cadáver. Eles foram encontrados lá numa certa região, pegaram fragmentos espalhados, pode ser partes de várias Lucies, ok? Supostamente morreu há 3,2 milhões de anos, cerca de 40% de um esqueleto. É isso aí, tá? Bem, o fato é que eles dizem que ela morreu numa queda de 15 metros. Não foi 14, nem 13, foi 15. E o cientista que disse isso, falou mais. Foi esse camarada aqui, o John Kappelman, antropólogo da Universidade do Texas. Isso foi publicado na Nature. A Lucy esticou os braços no momento do impacto, numa tentativa de amparar a queda. Então foi assim, a Lucy caiu de uma árvore, talvez de 15 metros, ou de uma montanha, e na queda ela se virou, esticou os braços para tentar amparar a queda e morreu ali estatelada. O legista deu aí o atestado de óbito. A senhora Rivers lá, né? Rivers,
com o cadáver ali na frente, ninguém sabia do que ela tinha morrido. Mas a Lucy, 40% de um esqueleto, de 3 milhões de anos, aspas, sabem perfeitamente bem. Publicado na Nature, tá? Fake news. Outra, cientistas acham fóssil de primeiro humano de quase 3 milhões de anos. Infelizmente, muitas pessoas só leem títulos. Vê no celular, vê no jornal, só vê o título e vai para o trabalho, para a escola, e aí o título já te convenceu do quê? Mais uma prova da evolução, porque eles acharam um fóssil do primeiro humano. Está vendo como os criacionistas são tontos? A evolução tem prova todo dia. Mas eu gosto de ler a matéria. Aí eu fui ler. Olha só, há 2,8 milhões de anos, os primeiros, aqui é o lead, é o primeiro parágrafo, né? Alguns leem o título e às vezes o primeiro parágrafo. O que diz o primeiro parágrafo? Há 2,8 milhões de anos, os primeiros membros do gênero Homo, ao qual pertencem todas as pessoas vivas hoje, já caminhavam pela savana do território atual da Etiópia, afirma um novo estudo. Até aqui, só afirmando a evolução. Aí eu fui ler o segundo parágrafo. A conclusão vem da análise de uma mandíbula descoberta por cientistas americanos e etíopes, cujas características agora começam a ficar mais realistas. Ó. Parecem estar no meio do caminho entre australopitecos, homens macacos, mais primitivos que povoavam a África até então, e as do gênero humano propriamente dito. Mas eu fui lendo um pouco mais. Olha o que eu descobri. Como as três criaturas, blá, 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 deu um passo nesse sentido ao fazer uma reconstrução digital da mandíbula do Homo habilis, que está amassada e é difícil de analisar. Aí eu entendi. Os caras encontraram um fóssil amassado, difícil de ser estudado para determinar qualquer coisa a respeito dele, fizeram uma reconstrução digital, estudaram o modelo computadorizado e, com base nesse modelo, dão esse título. Achamos mais uma prova. O que você acha? Leia a matéria, não leia só títulos, tá? Porque você pode estar engolindo uma fake news da boa. Tem mais? Eu tenho que correr aqui, né? Olha que título bombástico, gente. Sempre a Folha, olha aí. Pesquisa contesta prova criacionista sobre a origem da vida. Meu, que coisa! Que prova é essa dos criacionistas? Eu não sei se a gente tem alguma prova, né? Essa palavra é forte, né? Prova. Mas eles contestaram nossa prova. O que aconteceu? Deixa eu contar para vocês. Está vendo essa foto? É uma ponte natural, lá em Utah, chamada Katina Bridge. Embaixo dessa ponte natural encontraram pinturas rupestres. Essa é uma delas. Consegue ver aqui o ser humano, a cabeça, o corpo, né? Aqui tem as pernas, braços. E embaixo, pertinho do ser humano, o que você está vendo aqui? Me parece um dinossauro, daqueles pescoçudos, né? Isso foi uma bomba, claro. Porque para os evolucionistas, dinossauros teriam existido milhões de anos antes de haver ser humano na Terra. Não pode haver pintura ou evidências de convivência. Não cabe no modelo isso. Mas foi assim uma coisa, chamaram cientistas do mundo todo, foram lá pesquisar a pedra, o pigmento, a pátina que recobre a pedra e viram que é da mesma época. Foi pintado no mesmo tempo. E agora? Será que esses caras viram dinossauros? Sabiam disso? Não pode? Aí uma cientista daquelas fez uma proposta, que satisfez a todos, juntaram suas ferramentas e foram embora felizes. Ela disse o seguinte, na verdade ele pintou uma cobra e a tinta escorreu aqui. Por que vocês estão rindo? Foi publicado isso aí. O artigo científico foi publicado. E saiu na Folha de São Paulo. Saiu na mídia extrema. Na extrema mídia. Né? E aí? Mas lembra do título que o editor colocou? Me diga, o que isso tem a ver com essa pesquisa? Pesquisa contesta prova criacionista sobre... Primeiro, não tem nada a ver com a origem da vida, o assunto. Segundo, a gente não diz que pintura rupestre é prova de que a vida teve começo. Não tem nada a ver. Isso é ideologia. Ele está aproveitando uma evidência mínima. Sagan disse que tinha que ser uma evidência... O que mais que ele colocou? Razoável. Isso aqui não tem nada de razoável. E outra, convenhamos, o cara das cavernas pinta melhor que a mulher. Ela estragou. Olha aqui, ela fez uma borraçada aqui.
Ali você vê 4 patinhas, direitinho, né? Ela foi lá e estragou, avacalhou, né? Então, para, né? Mas, todo mundo se satisfez. Ufa, nosso modelo foi salvo. Parece que a tentativa é salvar a ideia das evidências, e não o contrário, muitas vezes, né? Vamos lá, isso aqui eu vou deixar para lá, porque ontem eu pincelei, não dá tempo hoje de tratar mais a fundo, porque é uma tremenda fake news que estão tentando empurrar no criacionismo, algo que não foi gestado no meio criacionista. Isso é triste, né? Mas está lá no meu blog, está lá no meu canal o desafio. Por favor, entre no meu canal, eu postei um vídeo sexta-feira com um desafio aos terraplanistas. E eu só vou conversar com o terraplanista agora, depois que ele ler aquelas 118 páginas que o Lutz escreveu. Não vou mais saber de videozinho da internet, cara doido dizendo que, não, o eclipse é porque tem uns corpos obscuros que passam em frente da Lua e esconde a Lua, mas você não consegue ver os caras. Não tem telescópio que encontre esses corpos obscuros. Quando eles passam perto do Sol, não tem reflexo do Sol. Que isso, é fantasma? Então você é um místico, né? Então eu não vou mais aceitar esse tipo de coisa, ficar vendo esses vídeos, perdendo meu tempo. Leu lá o documento? Não ainda? Eu espero. Primeiro você vai ler. Faz o dever de casa. Aí depois a gente conversa. Então eu não vou ter tempo de... Mas por favor, procure esse livro aqui, ó. Tem uma versão em português, mas eu acho que ela está esgotada. A SCB está para lançar uma nova edição. Inventando a Terra Plana, o Dr. Jeffrey Burton Russell, ele rastreia a origem dessa mitologia moderna. E você vai ficar surpreso de ver que isso aí tem que ver com esforços anticriacionistas. É mais ou menos a lenda do Galileu lá, sabe? Tenta empurrar a goela abaixo a ideia de que Galileu foi contra a igreja, Galileu foi contra a Bíblia. Não, Galileu se insurgiu contra uma ideia aristotélica, que a igreja católica tinha importado. Ele era um crente, Galileu, como Isaac Newton, Copérnico, não é? Então essa ideia de igreja contra a ciência, terra plana, isso tem gente espertinha por trás tentando detonar o criacionismo. Não aceite esse tipo de coisa. Tá? Eu vou correr aqui. Você viu que eu tinha me empolgado, né? Esse texto de Ellen White que eu mostrei ontem à noite, tão claro, né? Deus fez o seu sábado para o mundo esférico. E quando o 7º dia chega para nós, esse mundo arredondado, controlado pelo sol, que governa o dia. Quer dizer, um cristão terraplanista é loucura. Um adventista terraplanista é insanidade total. Porque a própria autora que nós prezamos tanto, Ellen White, no século XIX, já dizia, a Terra, obviamente, é redonda. Ela escreveu que nossas publicações têm que circundar o globo. E aqui não é hebraico nem grego, aqui é inglês. Tão fácil de checar o original. Né? Então vamos evitar as fake news. Né? Está lá o desafio. Mais uma interessante. Bom, acho que eu posso caminhar para o fim com essa aqui. Isso é muito interessante. Richard Leakey, um cientista respeitado, evolucionista, ao prefaciar uma edição do Origem das Espécies, ele foi tremendamente honesto ao dizer que a teoria da evolução, que talvez nem mereça a palavra teoria acoplada a ela, né? Talvez o modelo da evolução, tem duas grandes pedras no sapato. Primeira, a explosão cambriana e segundo, a origem dos sexos. Por que essas coisas são problemas para a evolução? Já vou dizer. Primeiro, explosão cambriana, o que é isso? Imagina um bolo de camadas. Chocolate, baunilha, morango. Essa hora falar disso é até maldade, né? Aí você vai descendo ali. A primeira camada lá embaixo seria o cambriano, digamos assim. Que é onde a vida explode. Alguns chamam de Big Bang da vida. Então você tem lá amonitas, você tem lá trilobitas, animais, olha, com olhos, tentáculos, patas, já são complexos. Eles já têm células. Pronto, basta dizer isso. Porque uma célula já é uma coisa ultra complexa, maravilhosa. Eu disse que estou estudando agora, fazendo uma pós em biologia molecular, e uma das matérias é biologia celular. Que coisa fascinante é isso. Cada detalhe de uma célula é uma coisa fantástica, né? Não dá para isso aparecer do nada. Então não caia nessa conversa de que a vida começou como uma simples célula. Se tem célula, não é simples. Isso tudo já existia lá, no Cambriano. O problema é que abaixo do Cambriano, no pré-Cambriano, você encontra ancestrais.
para mostrar uma evolução gradual, entendeu? Por exemplo, o bichinho que eu usei para criar o logotipo do meu blog, é um trilobita. Pensa num bichinho, num crustáceo, né? É um crustáceo, eu acho. Eu sei que ele é um artrópode marinho, né? Pensa num bicho complexo. Os olhos dele são olhos compostos, parecido com o das abelhas, por exemplo, das moscas, né? Só que são de cristais de calcita. Levou muito tempo para o ser humano perceber que aquele tipo de olho era uma lente ideal. Acho que foi Huygens que calculou isso aí. Ele está no Cambriano, um animal extinto. Abaixo do Cambriano você não encontra um pré-trilobita. Ele simplesmente, aparece. Isso está mais para quê? Criação. Né? Se o animal já aparece no registro fóssil totalmente formado e complexo, isso é criação. Você entendeu por que o Richard Leakey disse que a explosão cambriana é uma tremenda pedra no sapato dos evolucionistas? É por isso. Porque eles não têm resposta. E a segunda pedra no sapato é exatamente a origem dos sexos, né? Porque se a vida surgiu lá com animais, com seres unicelulares, obviamente que eles eram assexuados. E a reprodução se dava por divisão simples. Simples. Olha como eu me traí aqui. Já é bem complicado você entender a reprodução de uma célula, quando ela se divide. Mas era assim, não sexo. Em algum momento da história evolutiva, o sexo aparece. Como foi isso? Pensa na dificuldade. Em algum ser primitivo, isso não existe, tá? Eu estou só brincando. Ocorre uma mutação genética que dá origem a órgão sexual masculino. E aqui não é questão só de morfologia, gente. É questão de hormônios específicos. É questão de genes específicos. Neurônios especializados em funções. Entendeu? É todo um complexo para que isso funcione. Ok, mas vamos dar muitas chances para o acaso. Aconteceu uma mutação que deu origem a um órgão sexual masculino. Beleza. Num outro organismo distinto, ocorre outro tipo de mutação, que dá origem, veja só, a um órgão sexual feminino. Com toda a sua complexidade morfológica, fisiológica, hormonal, neuronal, tudo isso aconteceu. Tá, vamos trabalhar com chances aqui. Mas acontece o seguinte, que o macho, ele aparece há 100 milhões de anos, e a fêmea há 50 milhões de anos. Acabou. Não se encontraram, aquela mutação não deu em nada. O que está sobrando vai desaparecer até por seleção natural mesmo. Aquele órgão é inútil. Tá, então aconteceu junto, no mesmo período. Só que a fêmea, ela aparece na China pré-histórica e o macho no Brasil pré-histórico. Tadinhos, nunca se encontraram. Acabou por ali mesmo. Então quer dizer que tem que ser assim. Uma mutação deu origem a um macho, outra mutação totalmente distinta deu origem a uma fêmea, na mesma época e no mesmo espaço geográfico. Tem que ser um quadradinho assim, porque eles eram bem pequenos, né? Num espacinho mesmo. Eu que sou crente, pensa sério, pensa comigo. Eu que sou crente, com tantos milagres necessários. Mas tem mais. Eles tinham que se encontrar, casar, porque a gente é cristão, né? Tinham que casar. Aí sim, ter relações sexuais. E pasmem, eles misturam as bagagens genéticas e dão origem a um ser, esse também capaz de dar origem a outros seres. Repito, eu que sou crente. São tantos milagres necessários. É por isso que o Richard Leakey foi honesto bastante para dizer que os sexos, a origem deles, é ainda hoje uma pedra no sapato do evolucionismo. Você sabia que um único gene, chamado Bowley, é o que codifica a produção de espermatozoides? Um só gene. No macho, obviamente. E nesse caso, sabe o que diz os evolucionistas? Durante milhões e milhões de anos, o gene Bowley nunca mudou. Mas é claro, porque se ele sofresse uma mutação e se ele se alterasse, acabou a vida, percebeu? Ele não pode mudar. Então funciona assim, vamos combinar. Quando eu quero que mude, tipo patas virar barbatanas, muda. Mas quando não pode mudar, não muda. Então essa teoria
que explica tudo, não explica nada, na verdade, né? É mais ou menos como o homeobox, que é o genezinho que controla a multiplicação celular quando o óvulo é fecundado. Não é fantástico? O óvulo é fecundado, é uma célula só. De repente, muito rapidamente, essa célula começa a se multiplicar e se especializar. Algumas se tornam células ósseas, outras são células nervosas, epiteliais. Incrível! E quem é que controla esse fenômeno aparentemente desordenado, de tal forma que daqui a pouco tempo aparecem 2 bracinhos, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos? Simetria bilateral. Quem? Descobriram um gene, um só, chamado homeobox. Ele é o mestre de obras. A função dele é essa. Sabe o que dizem os evolucionistas? Ele nunca mudou. Por quê? Porque ele não pode. E se ele não existia no passado, por que quando a gente vai ao registro fóssil, a gente encontra só seres, praticamente todos eles são simétricos? Você vê répteis, aves, mamíferos, com simetria. Não vê aberrações. Não vê erros, né, ali no registro. Você vê perfeição de alto a baixo. Quer dizer que esse gene já existia desde o começo, né? Uma coisa complexa aparece do nada. Tudo isso já preparado. Inclusive a antevidência para reparos, como eu falei de manhã. Eu não consigo. Eu me esforço até, mas eu não consigo aceitar tantos milagres, porque eu não tenho tanta fé assim. Eu confesso que eu não tenho tanta fé assim mesmo, né? Eu preciso orar mais. Nessa edição da revista Ciência hoje, que é uma revista séria, não é como aquelas outras populares aí, né? Tem uma perguntinha bem legal ali na capa. Por que a mãe não rejeita o feto? Então eu já estou admitindo aquele monte de milagres. Ocorreu a mutação para dar origem ao macho, ocorreu a mutação para dar origem à fêmea, eles se encontraram na mesma época, no mesmo espaço geográfico, eles se casaram, se reproduziram, deu tudo certinho. Mas agora, dentro da fêmea, um ser vai ter que ser gestado, se desenvolver. Só que a fêmea tem um sistema chamado de defesa, imunológico. E a tendência vai ser expulsar esse novo ser, porque ele tem metade da bagagem genética estranha para a mãe. É como um órgão transplantado. A pergunta é cabível, é bem interessante. Por que a mãe não rejeita o feto, afinal de contas? Via de regra dá certo a gestação. É porque, e aqui quem explica a matéria são cientistas, não tem nada a ver com criacionismo, obviamente, é porque assim que o órgão fecundado se fixa à parede uterina, a primeira coisa que acontece é a formação de um campo de força, chamado placenta, ultra complexo. Ele permite que entre o que tem que entrar e que não entre o que não pode entrar, como os anticorpos da mãe. É um mundinho isolado do mundo da mãe. Então, ele barra. Mas os autores da matéria fazem uma pergunta interessante também. Vai que falha em algum momento e entra um anticorpo ali. O que vai acontecer? Acontece algo mais interessante, mais maravilhoso ainda. O sistema de defesa do bebê, que já está em formação também, ele vai identificar a invasão daquele ambiente protegido e vai enviar um anticorpo que vai desativar o da mãe. Simples assim. É a antevidência. E se vamos fazer isso? Nós façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Não é incrível? Não rejeita o feto porque foi projetado para não rejeitar. Ok, aceitei o milagre da placenta, já estava lá disponível. Não tinha nem havido fecundação ainda, mas a placenta já estava lá. Para quê? Não sei. Mas tem ainda outro problema para ser resolvido. Não acabou aqui. Esse negocinho tem que nascer. Agora pega, o bicho pega, como dizem, né? Como vai nascer? Simples. A pelve da mulher é diferente da do homem. Pela pelve dela passa. Tem homem aí querendo ser mulher, né? Eu só digo o seguinte: vai dar luz. Passar batom, fazer cirurgias estéticas é uma coisa fácil. Vai dar luz. Aí a gente conversa direito. Porque biologia não tem ideologia. Biologia é biologia. Além disso, quando a mulher está dando à luz, no corpo dela é jorrado um hormônio chamado ocitocina.
E ele causa um frouxamento dos ligamentos. Facilita mais ainda a passagem do bebê. Como que isso já estava disponível antes da primeira fecundação? Porque já havia um projeto, entendeu? Os homens podem até querer, não vai dar certo. Isso aqui não tem jeito, né? Antevidência, planejamento. Eu vou correr aqui, porque já estou vendo. 5 minutos? Acho que eu dou conta. 1950, Urey Miller. Miller, no laboratório do professor dele, o Harold Urey, tentou reproduzir um experimento, tentou fazer um experimento que tentasse explicar como que a vida teria se originado da não-vida. Como se Pasteur não tivesse provado o contrário, de forma categórica, né? Bem, ele colocou num balão de vidro os gases que eles supunham faziam parte da atmosfera primitiva da Terra. Eles supunham também que descargas elétricas estavam acontecendo o tempo todo na Terra primitiva, então eles colocaram aqui eletrodos e começaram a enviar descargas nessa mistura de gases. E de fato, depois de algum tempo, apareceram alguns aminoácidos. Como você sabe, aminoácido compõe proteínas. E aí, com base só nisso, disseram, provamos que a vida pode surgir da não-vida. Mas peraí, aminoácido, depois tem proteína, depois tem DNA, depois tem um monte de coisas mais, né? Para ter uma célula inicial. Mas só com aminoácidos já ficaram felizes. Mas tem alguns detalhes que os livros não apresentam, especialmente os didáticos, né? De ensino médio. Quando os aminoácidos eram produzidos, rapidamente o cientista tinha que retirá-los, porque as mesmas descargas que os produziam, os destruíam. Isso ninguém fala, né? Alguém tinha que estar ali cuidando do negócio. Outra coisa, foram produzidas quantidades equivalentes de aminoácidos levógeros e destrógeros. Quem é da área sabe o que eu estou falando. Só que o corpo humano, a vida, digamos assim, ela é composta por apenas aminoácidos levógeros. Então alguém tinha que separar aqueles que eram necessários para que não fossem competir com aqueles que não eram necessários. Gente, isso está mais para design inteligente do que para acaso, convenhamos. Ele planeja o experimento, ele supervisiona o experimento, ele retira o que ele quer e vem dizer que isso prova o acaso? Não dá, né? O tempo passa e nada como uma pesquisa após a outra. Década de 50. Os cientistas acreditavam que a atmosfera primitiva consistia principalmente de vapor de água, hidrogênio, gases ricos em hidrogênio, tais como metano, amônia, e foram esses gases que o Miller colocou lá no ensaio. Só que 10 anos depois, geoquímicos, estudando mais a fundo o assunto, perceberam que não seria essa a atmosfera primitiva. Na verdade, os gases que provavelmente havia nessa atmosfera fossem hidrogênio, gases vulcânicos como CO2 e nitrogênio. E quando esses gases são colocados no experimento, não produzem aminoácidos. Então você viu que, na verdade, 10 anos antes disso, eles colocaram os gases que eles já acreditavam que poderiam produzir alguma coisa que interessava. Isso é design inteligente. Isso não é evolução por acaso. Só que mesmo assim essa experiência caiu em descrédito 10 anos depois, quando se provou que realmente não eram os gases que compunham essa tal atmosfera primitiva. Resultado, esse experimento caiu em descrédito e não é mais usado por pessoas bem informadas, exceto por autores mal informados ou mal intencionados que ainda colocam isso em livros didáticos, para enganar os estudantes. Da CPB você não encontra isso não, né? De jeito nenhum. As mariposas de Manchester, as Beeston betularia, outra fake news das grandes. Tem até uma lógica, né? Assim, tem um fundo lógico, porque veja, quando começou a acontecer a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, né, especialmente, havia duas espécies de mariposas dessa espécie aí, Beeston betularia, 2 tipos dessa espécie, as brancas e as escuras. Quando as árvores começam a ficar enegrecidas pela fuligem das fábricas, qual mariposinha se destacava mais e, portanto, era mais predada? A branca. Em algum tempo, essa população começou a se reduzir e, aparentemente, desapareceu. Provamos a evolução? Não, provar a seleção natural, que é um fato.
Mas uma coisa depois ficou conhecida. O autor da foto, na verdade, pegou mariposas mortas, espetou naquele tronco e fez a foto. Elas não ficam normalmente pousadas nesses troncos. Então, desde o começo é uma experiência mentirosa, entendeu? E se vai lá, hoje na Inglaterra tem as duas de novo, brancas e pretas. Não mudou nada. Fake news? Mas até hoje alguns livros trazem isso como uma evidência da evolução. Na verdade, só evidenciaria a seleção natural, né? Isso pode acontecer, mas mesmo assim era falso. O homem de Piltdown, um senhor chamado Arthur Smith, um geólogo, em 1912, e o arqueólogo Charles Dawson apresentaram que seria a evidência, o elo perdido, o homem de Piltdown. Eles não deixavam ninguém mexer. Não, é meu, ninguém toca aqui. Colocaram lá num cofre, né? E o tempo passou, morreram, e depois um dentista chamado Marston pegou o crânio, agora eles tinham morrido, podiam pegar mesmo, né? E ele foi investigar. Que surpresa! O maxilar e os dentes, que tinham sido lixados, pertenciam a um orangotango. E partes do crânio a um ser humano. Foi uma vergonha, né? Só que por muitos anos, jovens foram educados, ensinados a pensar que isso aqui era uma evidência. Fake news. Os embriões de Haeckel. Esse cientista alemão, em 1874, desenhou, manipulou, na verdade, os fatos para mostrar que, supostamente, haveria uma recapitulação da história evolutiva nos embriões. Então, galinhas, patos, porcos, seres humanos, na fase inicial embrionária seriam muito parecidos, e portanto isso seria um resquício da história evolutiva do parentesco. Depois, com o tempo, a embriologia foi se desenvolvendo. Técnicas de investigação dentro da barriga se aprimoraram, e o que se percebeu? Não existe essa semelhança. Isso caiu por terra. Mas durante décadas, estudantes de embriologia acreditaram que Haeckel teria razão. Fake news. Triste, né? Vamos lá. Eu disse ontem que eu ia detalhar um pouquinho mais essa questão e eu acho que é importante a gente mencioná-la. Agosto do ano passado, a revista Biophysics, uma revista respeitada, científica, publicou esse artigo aí com a pergunta, uma daquelas pedras do sapato que Haeckel destacou. Qual a causa da explosão cambriana? Lembra da explosão cambriana? A vida aparece lá. Terrestre ou cósmica? E aí o parágrafo de ouro que eu peguei desse artigo é este. Todos os experimentos, aquele do Urey Miller e outros mais que vieram depois, todos, de laboratório, que tentaram simular a origem da vida, até agora levaram a fracassos deprimentes. Parece então razoável irmos ao maior local disponível com relação ao espaço e o tempo. Ou seja, na Terra não foi. Já percebemos isso. Mesmo em 3, 4, 5 bilhões de anos, não é tempo suficiente para que a vida saia de uma protocélula até seres humanos. Não dá. Então o que eles fizeram? Jogaram a batata quente para fora. Vai para o espaço o problema. Literalmente. Mas o que é isso aí? É a tal da teoria da panspermia cósmica. Eu vou resumir aqui a teoria para vocês entenderem. A ideia é a seguinte, a vida surgiu no espaço, em algum lugar. Ah, mas como é que você sabe? Você estava lá para ver? Não, ninguém estava lá. Não tem como a gente saber como foi, porque ninguém estava lá. Ah, mas como é que você sabe? Ah, nós estamos aqui. Então foi lá que surgiu. É uma tautologia, um pensamento circular, né? É tipo assim, a casa é vermelha por quê? Porque é vermelha. Nós estamos aqui, então a vida surgiu. E ela surgiu porque estamos aqui. Não explica nada. É isso aqui, né? Um loop. Joga para fora. Surgiu no espaço. Lá eu não posso saber como foi. Ok, mas como é que foi então? Aparece em algum momento uma bactéria, vai lá. Ela embarca num asteroide e começa a viajar pelo espaço. Vai viajando, vai viajando. Detalhe, a bactéria sobrevive ao 0 grau. Ela sobrevive ao vácuo. Até poderia, porque se fosse anaeróbica, né, sei lá. Mas sobrevive ao vácuo, sobrevive às radiações estelares nocivas, raios cósmicos, degradam o DNA. Eu falei sobre o campo magnético de manhã, por isso que a gente está aqui na Terra numa boa.
Ele nos protege disso, mas ela estava no asteroide. Não tinha roupa espacial, a bactéria também. Estava lá numa boa, viajando. De repente, ela visualiza um planetinha convidativo. Tinha água líquida, uma atmosfera interessante. É aqui que eu vou descer. E aí, a rocha espacial começa a entrar na atmosfera. O que acontece com essas rochas? Queimam. 1000 graus, é uma coisa... Tem que ser um meteorito muito denso, metálico, para às vezes conseguir chegar até o chão. Mas ela sobreviveu. Estava no 0 grau, agora passa 1000 graus. A bactéria está lá firme e forte. Está descendo. E quando chega no chão, o que acontece? Impacto. Às vezes só sobe uma cratera, né? Vaporiza tudo ali. E a bactéria? A bactéria só pode ser isso aí. Para ter sobrevivido a tudo isso, gente. Sabia que você é um descendente de Krypton? Não sabia? Somos todos kryptonianos. Eu brinquei bastante, mas a panspermia cósmica é isso aí. É isso aí. A vida veio de fora. Ela cai aqui e se desenvolve por aqui. É para eliminar o problema de explicar a origem da vida, entendeu? É isso aí. Repito, nós é que somos crentes. O que é mais fácil? Crer num Todo-Poderoso, vida provém de vida, Pasteur provou isso. Ele é vida, ele cria a vida. Complexa, como o registro fóssil mostra. E disse, crescei e multiplicai-vos. Já criou homem e mulher capazes de se reproduzir. Tudo perfeito, preparado. Tem que apelar para esse tipo de história aqui? Não precisa, né? E eu termino com quem eu comecei. Carl Sagan. No mesmo livro, ele diz o seguinte: parece-me ser necessário um delicado equilíbrio entre duas tendências, a que nos impulsiona a examinar com atenção, de maneira incansavelmente cética, todas as hipóteses que nos são submetidas e a que nos convida a guardar uma grande abertura a novas ideias. Se você é apenas cético, nenhuma ideia nova chegará a você. E não aprenderá jamais o que quer que seja de novo. Você se tornará uma pessoa detestável, convencida de que a estupidez reina no mundo. Em contrapartida, se está aberto para a credulidade e não tem nem mesmo um pouco de ceticismo, então não é nem mais capaz de distinguir entre as ideias úteis e as que não possuem nenhum interesse. Genial. Resumindo, você tem que ser um pouco cético para rejeitar falácias, terra plana, rodas dos carros de Faraó, né? Homens gigantes, evolucionismo, macroevolucionismo. Cético para rejeitar o que não te parece verdade. Mas também tem que ser um pouco crédulo para manter a mente aberta para novas ideias e argumentos diferentes. Certo? Se você conseguir manter esse equilíbrio, você está sendo uma pessoa intelectualmente honesta, vai ser feliz, né? Vai ter sua estabilidade mental. Eu concluo, porque me disseram agora que o avião vai sair daqui a pouco, com Lucas capítulo 24, verso 1. Não vou nem ler o texto, estava ali abertinho já, mas você lê em casa como tarefa de casa. Quando Maria Madalena trouxe para os discípulos a notícia de que Jesus havia ressuscitado, eles não acreditaram. Era bom demais para ser verdade. Eles tinham visto o corpo na cruz. Ele tinha sido sepultado. A pedra foi lacrada pelos romanos. Não pode. Ele não está vivo. Mas o detalhe, e que eu acho lindo, é que Pedro, mesmo não acreditando, ele se levanta e corre para o túmulo. Ele corre. João viu aquilo, se levantou e foi também. E era mais jovem, ultrapassou Pedro. E quando eles chegam ao túmulo, o que eles veem? O túmulo vazio. Pedro volta feliz, conta para os amigos, ele realmente ressuscitou. Nós não acreditamos nas mulheres, mas ele está vivo. E eu fico pensando que Pedro ele agiu como um cientista de verdade. Eu posso até não acreditar, mas eu vou investigar. Talvez você que esteja assistindo pela internet seja um ateu, um agnóstico, alguém que duvida, não tem problema nenhum a duvidar, né? Eu sou criacionista hoje porque eu duvidei. Eu faço o desafio de Pedro. Não acredita, mas levanta e vai atrás das evidências.
Evidências razoáveis, como diz o ateu Carl Sagan. Não acredita, mas vai à tumba. Vai verificar por si mesmo. Se há entre nós alguém que duvida, que bom que você está aqui. Faça como Pedro. Eu posso até não crer, mas eu vou investigar. Porque quando a gente investiga, a gente cresce. E vai que você está errado. E vai que você tem uma surpresa. Encontra a tumba vazia. E Jesus vivo. Que Deus te abençoe. Que você imite Pedro, os bons cientistas. Foi uma honra dividir aqui a tribuna com o Dr. Tong. Eu já o conhecia de ouvir falar, de ler, mas conhecê-lo pessoalmente foi realmente um privilégio, uma grande alegria. Que Deus continue abençoando o seu ministério. E a vocês todos, essa igreja querida, que já está no nosso coração, né? Que Deus continue abençoando vocês e usando essa igreja como uma agência salvadora de pessoas, tá bom? Eu vou ter que correr, então fica aqui o meu abraço para vocês, tá bom? Orem pelo nosso trabalho, nosso ministério, estarei orando por vocês também. Muito obrigado. Boa viagem. A culpa foi minha, eu achei que o voo saía 21h30, mas sai 21h10. Tá? Deus seja louvado, boa viagem e até breve, se Deus quiser. Vamos tomar uma salva de palmas para a honra e glória de Deus também, né? Deus seja louvado, né? Ao Dr. Tong.